Olha, se tem um prato que é quase uma unanimidade nacional em aceitação é a pizza. E o interessante é que sempre que a gente fala nela, a gente logo lembra dos italianos. Mas, na verdade, não foram eles sozinhos que inventaram essa especialidade. Teve uma participação de várias civilizações ao longo do tempo. E as características, todo mundo conhece, né? Aquela massa fina, molho de tomate, recheio, aquele queijo derretido e não pode faltar aquela pitadinha de orégano. E é justamente por esse motivo que o Na Cidade te traz até o restaurante Dom Giovanni, aonde nós vamos te mostrar uma receita muito interessante de uma pizza. Eu sou Charles Moraes, o Na Cidade está no ar. Seu Nabil Razak é mineiro, mas um apaixonado pela culinária italiana, é isso? Apaixonadíssimo pela culinária italiana, mesmo porque eu tenho uma história familiar. Minha mãe teve restaurante 40 anos e em casa se comia muita massa. E desde pequenininho eu já fazia massa em casa, junto com a minha mãe. E nós tivemos a oportunidade com o modernismo de adquirirmos grandes máquinas para poder fazermos massa. Inclusive nossas máquinas são máquinas italianas. E nós fazemos diversos tipos de massa. Olha, hoje a receita, estou sabendo que é especial. Você que está acompanhando agora a programação do Shop TV, tem aquele forno que todo mundo tem em casa, que é o do fogão. Pode fazer a sua pizza de uma forma simples, né? Muito simples, com a temperatura de 180 a 220, 230 graus. Qualquer forno convencional que o pessoal tem em casa do fogão, pode fazer uma pizza maravilhosa, ainda, inclusive com uma receita bem elaborada e bem simples. Vocês vão ter a oportunidade de fazer uma pizza bela, gostosa, bonita e bastante apetitosa em casa. Bom, falar de pizza já dá até água na boca. Roda! Os ingredientes para massa, caneta e papel na mão para começar. Olha, tem 1 quilo, você vai precisar de 1 quilo de trigo, meio litro de leite, meio litro de água morna, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de óleo, meia colher de sopa de sal, meia colher de sopa de açúcar e 20 gramas de fermento biológico. Com 900 gramas de massa, vocês podem acrescentar o fermento biológico, vamos acrescentar o óleo, meia colher de sopa de sal, meia colher de sopa de açúcar, vamos acrescentar a manteiga, o leite de temperatura ambiente, meio litro de água morna. Vamos colocar a mão na massa. Como é que nós vamos colocar uma mão na massa? Vocês vão segurar com a mão esquerda ou com a direita o recipiente, para não correr, e vamos ficar misturando no sentido anti-horário. Tem essa dica para você ficar misturando com a mão, e você pode perceber que as massas começam a passar entre os dedos. Ela vai fazer aquele efeito da massa que você pode ver em grande pizzaria ou em grande loja, fábrica de massa, é a massa da máquina de cilindro. Mas como nós não temos em casa a massa de cilindro, nós vamos fazer com a mão, como se fosse uma massa de pão, mais ou menos uma situação dessa. Você pode ver que ela começou a grudar na mão e entre os dedos. Para que vai servir aquele trigo que nós deixamos separado? Nós vamos agora começar a polvilhar com um pouco de trigo. Você começa a perceber que a massa já desprendeu do recipiente. Você começa a perceber que a massa já desprendeu da mão e dos dedos, entre os dedos. Aí você já vê que a massa está sequinha, já encontrou a textura dela. Essa é a causa mais importante. Agora o próximo passo, vocês podem aproveitar um ambiente em casa. Pode ser um mármore, pode ser um granito, pode ser um inox, onde nós vamos colocar a massa e vamos dividir essa massa em 5, 6 bolinhas de massa, que nós chamamos bolhar massa. Vocês têm que fazer esse movimento e deixar a massa polvilhar a plataforma em casa com aquele pouquinho trigo que sobrou. Vamos fazer as bolinhas das massas e vamos deixar a massa separada. Tem uma coisa importante. O que acontece? A massa precisa de uma temperatura um pouco mais quente. Nós não temos um forno de descanso de massa em casa. Vocês vão pegar 1 ou 2 paninhos, pode ser um pano de prato seco, e vamos colocar em cima. Vocês calculam mais ou menos uns 30 minutos, 25 minutos, 35 minutos. Não se preocupe muito com o relógio, porque cada massa, cada dia é uma situação. Vocês vão colocar esse pano em cima e vocês vão ver que depois de 25, 30 minutos a massa ela dobrou de tamanho. Aí ela vai estar fofinha e já está pronta para ser aberta, nós levarmos para o forno para fazer pré-assado. Vamos agora abrir a massa. Esse é um passo
Um passo super simples, onde vocês vão abrir a massa necessariamente, vocês não precisam ter em casa um rolo de poliuretano, você pode ser um rolo de madeira. Se não tiver um rolo de madeira em casa, pelo incrível que pareça, vocês pegam uma garrafa de cerveja, lavam bem lavadinha, tiram o rótulo e ela vai servir para abrir essa massa. Nós vamos agora polvilhar. O forno já está aquecido, Charles. 180, 200, 250 graus. Já polvilhamos. Agora o Sidney vai transportar a massa. Olha o que ele vai sentir que ele vai fazer. Dobrou de um lado, dobrou do outro. Olha como é fácil. Levou, jogou para o centro, abriu a massa. Você viu como ela ficou super simples? Nós vamos agora furar a massa com um garfo. Vocês podem fazer uns furinhos. Esse furinho é para o pessoal em casa, para poder ele absorver a temperatura de baixo para cima e não crescer. Depois vai virar um pão, vai virar alguma coisa assim, vai abrir no meio. Agora, outro detalhe importante, vamos acrescentar um molho. Esse molho pode ser de tomate triturado no liquidificador, pode ser um molho de ketchup, um extrato de tomate, uma polpa de tomate, pode ser pomarola, só para nós deixarmos ela um pouco mais úmida na parte de cima. Agora nós vamos levar até o forno e vamos pré-assar essa pizza na temperatura de 180 a 250 graus. Então, vamos colocar agora no forno a gás. Ok? E vamos agora pré-assar a massa. O pré-assamento dessa massa, ela varia de acordo com a temperatura. Pode ser 5, 6, 7 minutos. Você não viu 6 ou 7 minutos depois e eis o resultado, né? Já temos a pizza conhecida como pizza pré-assada. O que é a pizza pré-assada? É aquela massa que nós abrimos, pusemos um molho em cima e levamos ao forno. Tiramos do forno agora nós vamos colocar nossa cobertura, da preferência que a gente tiver em casa. O que vocês imaginarem, se você tiver em casa uma azeitona, gosta de cebola, gosta de pimentão, gosta de alho, vamos pôr tudo em cima da pizza. Agora vem cá, o senhor estava me contando aqui uma história. Hoje nós vamos preparar aqui, a parte final da pizza, uma pizza que é aceitação mundial, uma das mais pedidas é a pizza margherita, isso? A pizza margherita tem uma história que é muito interessante, porque na Primeira Guerra Mundial, quando os soldados iam para o campo de batalha, os soldados italianos, eles tinham um cozinheiro que era do palácio, e ele foi participar para a guerra como cozinheiro do pessoal da tropa italiana. Chegando lá, no Oriente Médio, ele conheceu os pães, aqueles pães árabes, conhecido, redondo, lembra uma boina, e eles usavam aquele pão porque ele durava muito tempo. E é um disco feito de massa, lembra um disco de pizza. Quando ele voltou da guerra, ele voltou para trabalhar no palácio da rainha Margherita. Para poder fazer um agrado à rainha, ele resolveu fazer uma pizza com as cores da Itália. Ele pegou aquela massa de pão que ele aprendeu na guerra dos árabes, fez a massa, colocou o tomate do molho de macarrão que já se comia na Itália, ele colocou os tomates em rodela, aproveitou a parte branca, que é da bandeira da Itália, como o queijo mussarela, o vermelho da cor da Itália, o tomate, e o verde manjericão. Ele conseguiu fazer as três cores. Como os italianos comem muito macarrão, eles comem muito queijo parmesão em cima do macarrão, ele também deu uma regada em cima da pizza com queijo parmesão. Isso derretendo é maravilhoso. O nome da pizza chama-se Pizza Margherita, em homenagem à Rainha Margherita, feito pelo seu cozinheiro na época da Primeira Guerra Mundial. E diga-se de passagem, é uma das pizzas que mais se come no mundo e ela tem o mesmo nome em qualquer lugar do mundo. Olha, viu só que bacana? Receita muito simples, né, seu Nabil? A gente quer agradecer aqui a presença do Sidney Pizzaiolo, que deu toda a força, e também a você por nos ensinar essa receita que com certeza só de olhar ali já dá água na boca. E desculpa fazer essa bagunça na sua cozinha também, né? Mas isso daí faz parte da culinária também. Em casa também o pessoal vai fazer uma bagunça, isso é normal. Você tem que trabalhar desprendido, à vontade, com amor em cima do que você está fazendo, onde vai ficar uma pizza muito boa. Eu agradeço demais ao espaço que vocês nos deram, como sempre nos deram o espaço. Nós pudemos falar dessa pizza, ensinar essa massa, mesmo porque Dia Internacional da Pizza não podíamos falar de outro prato, tá ok? Apesar que nós somos especialistas em vários tipos de massa. Mas o forte nosso é a pizza. E com uma receita rica, o pessoal vai fazer em casa. Quem tiver dúvida, vai estar no site de vocês, quanto à receita, o modo de fazer. E para o pessoal, uma boa apetite em casa. E vamos curtir com refrigerante, com suco, uma cerveja, com chopp, convidar os amigos, a família, assistir um bom filme, um bom futebol.
Seu Nabil, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação em nossa programação. E eu, com certeza, mais do que nunca, tenho o maior prazer de ficando por aqui. A gente tem um encontro marcado em mais uma próxima edição do Na Cidade. Até lá!